Você sabia que tudo, todo o planeta, todas as galáxias, o universo pode ter se iniciado bem aí na frente do seu nariz? Pois bem, isso se encaixa na teoria da formação de tudo que entendemos como matéria. E tudo começou com a formação dos elementos químicos. E o que são elementos químicos? Elementos químicos são os átomos que constituem essa tal matéria. Tudo é feito de átomos, desde os órgãos como cérebro e coração até a espátula do ventilador da casa da sua tia. E quando o assunto é surgimento da matéria e de tudo que existe, encaixam-se muitas teorias, algumas até místicas, sobre o surgimento do universo. No meio acadêmico, sabemos que o início de tudo provavelmente se deu pela expansão do Big Bang. Big Bang? Mas o que é isso? O Big Bang, apesar do nome sugerir uma explosão, diz respeito ao processo de expansão de um ponto único no espaço singular com densidade e temperatura absurdamente altíssimas. No seu primeiro instante de existência, com isso quero dizer menos do que milissegundos, havia apenas partículas elementares, isto é, subatômicas, como elétrons, neutrinos, prótons, entre outras. Todas essas partículas tinham energias altíssimas e sua temperatura super intensa proporcionou agitação suficiente para que, segundos depois, se iniciasse diversas nucleossínteses entre as partículas. E foi aí que surgiram os primeiros elementos, hélio e hidrogênio. Mas e antes do Big Bang? Não faz sentido pensar num tempo antes do Big Bang, já que todos os elementos aparecem somente depois dele, inclusive a concepção de espaço-tempo, como se fosse um limbo fora do alcance da ciência ou da imaginação. O físico e pesquisador britânico Stephen Hawking explica seu ponto de vista. O que havia antes da grande explosão era basicamente nada. Isso não quer dizer que não havia matéria. Isso se refere ao fato de que nada do que poderia existir antes do começo do universo tem algo a ver com o que veio depois. Portanto, o que existia antes não pode estar contemplado em qualquer teoria que formulamos para explicar nossas observações atuais. Nenhuma lei da física se aplica até a ocorrência do Big Bang. O universo evoluiu de maneira independente do que havia antes. O hidrogênio. Descoberto pelo físico-químico francês Henry Cavendish no ano de 1766, o hidrogênio é o elemento de maior abundância no universo. Afinal, ele é composto por um próton singular e todos os elementos que existem no universo começaram de um hidrogênio. Estima-se que atualmente o hidrogênio compõe 73% de toda a massa do universo e 93% de todos os átomos que existem. Os prótons que capturam um nêutron formam um deutério e que os capturam outro nêutron formando um trítio, ambos isótopos de hidrogênio. Tais isótopos podem capturar outros prótons e agora finalmente com um núcleo formado por dois prótons surgem os primeiros isótopos de hélio. O hélio. Descoberto em uma análise da cromosfera do Sol durante um eclipse solar ocorrido em 1868, o hélio recebeu tal nome em homenagem ao deus grego do Sol, Hélios, pois as primeiras evidências de sua existência estavam ligadas a espectros de luz solar. O hélio também existe em abundância no universo e compõe 23% da massa de todo o universo. Isso significa que 98% da massa do universo visível é formada apenas por hélio e hidrogênio. Apesar de parte do hélio ser formado segundos depois da formação do universo, uma mínima parte é formada nas estrelas. As estrelas. As estrelas são as peças fundamentais da criação de todos os elementos que compõem nosso cosmos. Depois de um tempinho, e com tempinho eu quero dizer milhões de anos, mas ainda assim, antes do primeiro bilhão de anos que existiu o universo, as primeiras estrelas começaram a surgir, e finalmente, no universo, houve luz. O universo estava prestes a sair da era da escuridão. As gigantes nuvens de hidrogênio e hélio começaram a se aglomerar por causa do efeito da gravidade. Quando um gás é comprimido, a sua temperatura aumenta, e com temperatura e massa suficientes para uma fusão nuclear, acende nossa primeira estrela no universo.
Dentro da estrela massiva, a gravidade reduz o tamanho do núcleo, tornando-o capaz de fundir o hidrogênio em hélio. Ou seja, dois núcleos atômicos de um único próton se fundem para formar o hélio. Tal fusão libera energia suficiente para lutar contra a gravidade esmagadora, estabilizando o núcleo da estrela enquanto houver hidrogênio para ser fundido. Quando o hidrogênio acaba, a estrela tem algumas opções. Ou ela morre e acaba explodindo, e durante essas explosões ela gera alguns elementos mais pesados através de colisões e reações nucleares, ou, caso ela tenha massa o suficiente para que sua gravidade continue capaz de fundir elementos mais pesados, isso é, algo 10 vezes maior que a massa do Sol, a estrela se expande e começa a fundir elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Eventualmente, essa nova etapa da estrela também vai morrer. Ou se tiver massa suficiente, vai expandir, ou se nem explodir ou expandir, ela vai se esfriar, se tornando uma estrela anã, que em algum momento também vai morrer quando sua energia acabar. Infelizmente, tudo que nasce, morre. Raios cósmicos. Lítio, berílio e boro são dificilmente produzidos nas estrelas. Eles até são formados nas cadeias de fusão, mas eles são instáveis a altas temperaturas, por isso a sua maior parte se originou através de raios cósmicos. Afinal de contas, o que são raios cósmicos? São partículas penetrantes altamente carregadas que viajam entre o espaço interestelar e são muito nocivas aos astronautas. Lítio, berílio e boro são atribuídos à fissão nuclear, que é justamente o oposto da fusão nuclear. A fissão é a fragmentação do núcleo em outros núcleos mais leves. No caso dos raios cósmicos, estes carregados de oxigênio, nitrogênio e carbono colidem com a matéria interestelar no universo, que é composta primordialmente de hidrogênio e hélio, e acaba assim surgindo os núcleos atômicos do lítio, do berílio e do boro. Atualmente, na nossa tabela periódica, a qual contempla 118 elementos químicos, apenas 92 deles são encontrados na natureza. Os outros 26 são elementos artificiais, construídos em laboratórios através da nossa tecnologia atual porque não possuem nenhum isótopo estável. O primeiro elemento sintético criado foi o tecnécio, que preencheu uma misteriosa lacuna do número atômico 43 que existia até 1937 antes de ter sido descoberto. A maneira mais usual de se sintetizar elementos é com o bombardeamento de um núcleo mais pesado com um mais leve. O tecnécio, por exemplo, é criado a partir da colisão do molibdênio, de número atômico 42, com o deutério, que é um isótopo do hidrogênio e possui apenas um próton. Esse bombardeamento não é simples de fazer. São necessários equipamentos caros, como ciclotron e aceleradores de partículas. Enfim, como vimos durante o vídeo, definitivamente a vida e tudo o que existe é totalmente ligado às estrelas. E também respondendo à pergunta inicial, os elementos químicos surgiram das diversas reações nucleares e explosões que aconteceram no universo ao longo de milhões e bilhões de anos. Então, tudo está nas estrelas. Tudo começa nas estrelas. Tudo passa através das estrelas.